A esquerda não pode ter medo de falar em financiarização da natureza, né? Financiarização da natureza, não pode ter medo de falar sobre descolonização do pensamento, tem que assumir as expressões, né? Que a gente está num processo de natureza suja, pensar modelos de desenvolvimento, sim. E só fazer uma parte, hoje é aniversário do Paulo Freire, já que a gente citou aqui educação, né? É importante que a gente cite que hoje é aniversário desse tão perseguido Paulo Freire. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou caiu a transmissão? Não, dá para ouvir sim, Janice. Obrigada, então. Então, vamos aos comentários e as perguntas para vocês, participantes. Bom, eu inicio com o Felipe. O Felipe comentou: a loucura maior é que vemos o movimento destrutivo da direita em Maricá ser administrada pelo PT. Deveria ter uma outra postura. Fato é que o movimento político visa, em sua maioria, o lucro e as vantagens pessoais. Já o Luiz Fernando Graça Mello comentou: nesse contexto histórico, é importante lembrar que nos anos 50, o sistema lagunar de Maricá atendia quase todo o mercado pesqueiro do estado do Rio de Janeiro. Isso foi destruído pela especulação imobiliária. Pode ver que as pessoas que estão comentando estão bem acompanhando o que a gente está discutindo aqui. Já o Bruno diz o seguinte: podemos perceber o quanto uma prefeitura petista pode se aproximar do bolsonarismo negacionista, se valendo do discurso de geração do emprego, sem se preocupar com o impacto ambiental. Já a Beatrice Miller comenta: o que sobra para a população de Maricá serão empregos de baixos salários e pouca qualificação. Porteiros, arrumadeiras, que têm o piso salarial entre 1.200 e 1.400. E subempregos sem nenhum direito trabalhista. Isso é denunciado desde 2015. Beijo, Beatrice. A Ive Idrice comenta: a dissociação entre natureza e humanidade é dos aspectos mais perniciosos e cruéis da alienação e mercantilização do capitalismo. Bom, vamos às perguntas agora. O Marcos pergunta: estive em 2 audiências públicas sobre a questão da Restinga, uma em Maricá em 2007 e outra na LERJ em 2015. Anos se passaram e as autoridades insistem em avançar com essa lógica predatória. Como barrar essas ações? Eu vou fazer os blocos de perguntas e aí vocês anotam e respondem todas, quem desejar. A Ive Idrice pergunta: vocês sabem como anda o plano diretor de Maricá? Muito importante essa questão, né? Pensar a cidade. Acreditam que é possível voltada para os mais vulneráveis de Maricá? Ou seja, o plano diretor voltado para os mais vulneráveis de Maricá? O Victor pergunta: a população em geral fala muito que Maricá precisa de empregos e que a Restinga está abandonada, é lugar de desova. O resort seria importante por isso, porque ocuparia uma área que se tornou perigosa e geraria receita para a cidade. Quais as alternativas possíveis ao invés do resort? O que pode ser feito conciliando a preservação da área e a geração de emprego e renda para a cidade? O Marcos pergunta de novo: como está a luta dos pescadores artesanais de Zacarias na atual conjuntura? Se vocês quiserem, eu posso repetir algumas perguntas, e aí eu vou fazer de acordo com a ordem. A gente começa novamente com a Desirê. Pode ser, Desirê? Olá. Bom, foram várias questões, né? Foram colocadas aqui. Primeiro, eu sei que a gente tem que ser rápido, né? Porque tem pouco tempo e o tema é bastante complexo. Então, assim, a primeira coisa para se pensar é que é o seguinte: a gente não deve cair nesse discurso porque vai ser um mega resort 5 estrelas. Não, tá? Não vai ser isso. O projeto não é esse. O projeto é o quê? É de um bairro fechado, um bairro do tamanho do Fonseca, um bairro do tamanho do Meia, né? Então, está se pensando ali na área da Restinga de Maricá um empreendimento
tá? Com mais de 50 prédios, com mais de 2.000 casas, com 2 campos de golfe, com um clube, tá? E pode ser que tenha, ou não, um hotel, certo? Mas na beira ali da RJ 116, né? Naquela, indo ali em direção à Barra de Maricá, ali um shopping center. Tá? Então, quer dizer, a ideia do resort é um discurso. É um discurso para convencer as pessoas a aderirem um projeto imobiliário, né? Que, no limite, o que podem fazer? Lotear aquilo e vender os lotes até. Né? Quer dizer transformar aquela área, que é uma área de preservação ambiental, que é uma área de um território tradicional, numa área urbana, né? Tal como fizeram com Itaipuaçu há décadas atrás. Tá? Pelos cálculos que nós fizemos aqui, é para moradia entre 45 e 50 mil pessoas, com o trânsito de 8.000 carros. É um bairro fechado que querem fazer. Então, é uma coisa, assim, primeiro, para a gente pensar como resistir, como enfrentar esse tipo de questão. Tá? Pensando aqui, então, eu vou falar um pouquinho, né? Fizemos perguntas específicas em relação ao resort, né? Falando Marcos falou que teve nas 2 audiências, em 2007 e 2015, observou ali que as autoridades são envolvidas com essa lógica predatória, e estão mesmo, tá? A Prefeitura de Maricá, ela está na justiça, né? Na justiça, nessa judicialização desse conflito. Ela atua ao lado dos empresários, tá? Numa situação oposta aos pescadores, à Associação dos Pescadores de Zacarias, e oposta também à Palma, certo? Então, assim, ela está fazendo ela não é só a favor, ela é contra os anseios, as demandas da comunidade pesqueira, ela é contra as demandas dos grupos ambientais, é contra as demandas também da comunidade científica, né, que já realiza aquele uso ali. E falando um pouquinho do que o Vitor colocou em relação às alternativas possíveis, o que acontece? A área da Restinga já existem usos ali. Não é uma área abandonada. Primeiro, se ela é uma área de preservação ambiental, né, ela tem um uso. Que uso é esse? De preservação do ecossistema. Tá? Tem um ecossistema que tem mais de 400 mil tipos botânicos, mais de 400 tipos botânicos ali, né? Tem inúmeros tipos de fauna, sendo que tem 18 espécies únicas no mundo, né, que estão abrigadas ali. E tem pelo menos 6 espécies de plantas que no mundo também só tem ali. Então, ela cumpre uma função. Já existe uma função que ela cumpre. Tá? Além disso, ela é a Restinga com o maior número de trabalhos científicos no país. Vários trabalhos científicos na área da botânica e da zoologia, né? Os primeiros trabalhos científicos de longo prazo, eles tiveram início naquela Restinga. Então, ela tem um uso científico. O uso existe. O uso existe. Qual é o problema daquela área? Esses usos, essa importância que ela tem, né? Do uso ambiental, né? De proteção ambiental, de proteção do ecossistema nativo, né? A importância ambiental que ela tem ali. Os conselhos universitários do FRJ da UF aprovaram moções pela preservação daquela área, dizendo que aquilo dali é um campus, né? É como se fosse um campus vicinal dessas universidades que estão ali desde os anos 70. Tá? Então, essa área deveria ser desapropriada. Ela está equivocadamente na mão de terras, né, de empresários, de propriedade privada, porque acaba atendo, assim, com objetivos privados. E, na verdade, ali ela tem um uso público. Né? Tem um uso público. Além disso, abriga uma comunidade tradicional de pescadores que está ali desde o século XVIII. Tá? Então, quer dizer,
são patrimônios que estão subjugados a uma lógica privada, tá? Então, isso é uma questão central, isso é uma questão de fundo, e é aquilo que o Eduardo colocou, né? Esse conflito ele é uma expressão de luta de classes. Você tem aí uma elite, né, um grupo de empresários, setores do Estado, na esfera municipal, na esfera estadual, articulados, certo? E você tem, por outro lado, uma comunidade tradicional, né, junto com outros setores também, né, dos movimentos sociais e também de professores, de pesquisadores da universidade, do outro lado. Tá? Então, as alternativas possíveis, quais seriam? Primeiro, desapropriar aquela área. Aquela área tem que ter um uso público. Né? Tem uma comunidade de pescadores, uma comunidade indígena do outro lado. Uma comunidade indígena, na hora que ela se assenta, aquilo é uma questão de Estado, uma questão da esfera federal, inclusive. Então, assim, essa é a primeira alternativa. A segunda coisa também, se é uma área de pesquisa de muitas universidades no Rio de Janeiro, né, inclusive a Fiocruz, né, aquilo tem o potencial de receber um polo de pesquisa, tal como Macaé recebeu com a Restinga de Jurubatiba, com o Parque da Restinga de Jurubatiba. A UFRJ implantou ali um centro de pesquisa, inicialmente, né, e depois abriram cursos universitários. Tem vários cursos universitários em Macaé em virtude dessa unidade de conservação. Isso lá em Macaé, só a UFRJ. Imagina em Maricá, com todas as universidades. Tá? UFRJ, UF, Rural, PUC, UERJ, mais a Fiocruz, mais tantas outras universidades. Você poderia fazer um super pool de pesquisa, né? A criação de emprego qualificado, qualificar as pessoas de Maricá, também. Então, não é um emprego só de construtor, de faxineiro, não é só isso. Tá? Nada contra, mas além desses empregos, mas também empregos de quê? Empregos de técnicos de laboratório, empregos de pesquisadores, qualificar quem está em Maricá para tornar-se, então, também um pesquisador, um professor, um médico, né? E por aí vai. Né, biólogo, geógrafo e outros tantos, né, e outras tantas possibilidades de curso. Então, assim, possibilidade, quer dizer, essa unidade de conservação, como tantas outras, né, ela pode ser, se ela é bem trabalhada, se ela está completamente sob gerência pública, ela tem um potencial enorme em Maricá. Ela é a cereja do bolo de Maricá. Ela é a cereja do bolo. Só que o município, ao invés de ficar se articulando e defendendo na justiça pela destruição naquela área, para transformar aquilo num bairro fechado, né, poderia pensar grande, né, e dar para Maricá uma cara ligada à pesquisa científica e ao ensino. O que acontece com Maricá nesse momento? A Restinga é objeto de pesquisa, os pesquisadores vão para lá e voltam, mas não ficam ali. Por quê? Porque não tem uma política para poder se manter ali. Tá? Então, acho que essa seria uma boa opção. Tá? Também queria chamar a atenção, em termos de perspectiva, a Beatriz Miller, querida, ela também já tinha comentado, né? Em relação ao desenvolvimento econômico, eu acho que essa oportunidade dos royalties de petróleo, a meu ver, deveria servir para agregar valor às atividades que as pessoas ali desenvolvem. Se tem uma área com 10 bases de pesca, como melhorar as condições desses trabalhadores na área de pesca? Né? Como é que poderia agregar, né, valor ao pescado, por exemplo? Então, teria locais para fazer filetação, locais, por exemplo, locais para congelar esse pescado. Isso seria assim, um ganho imenso, porque o pescador ele perde dinheiro com aquele material perecível. Tá? Uma outra coisa, uma vez que a Beatriz também comentou, o turismo, que não é esse turismo, né, do grande hotel, não é isso. Por que com esse dinheiro do royalties não fomentar pequenas pousadas, por exemplo? Tá? Então, assim, aquele turismo familiar, né? Então, esse tipo de coisa que é fundamental, ou seja, abrir canais de diálogo,
abrir canais de diálogo e fazer com que esse desenvolvimento ele ocorra com essa participação popular, né? E ver quais são os potenciais do município, da população ali, e pegar essa janela de oportunidade do dinheiro do petróleo e injetar recurso, né? Para quando esse petróleo terminar, você ter uma infraestrutura ali já consolidada e também ter uma democracia participativa, né? Chega de práticas autoritárias, chega disso, governar por decreto, né? Ou então governar com leis, projetos de leis, que eles são atropelados. Nós participamos aqui de audiências públicas na Câmara de Vereadores, na hora de aprovação, o vereador ali, o que está coordenando, ele balbucia o que está sendo aprovado, ninguém escuta nada, eles aprovam, né? Então, são práticas extremamente autoritárias, a gente tem que lutar muitíssimo contra isso. Tá? Então, a gente tem que romper, né? Romper com esse pensamento colonial, né? E com essas práticas também coloniais, que são práticas autoritárias, práticas da violência, né? Da solução pela violência. E também a solução por rasgar as leis. Né? A gente está passando por um processo agora muito difícil, né? E já há algum tempo, de refazer vários códigos, né? Vários códigos estão sendo feitos. Então, toda essa estrutura legal que nós temos, ela está sendo aí desmontada, né? Então, uma fase do capitalismo, essa fase do capitalismo desse regime de exceção, que o Agamben fala, né, que ele chama atenção, da exceção. Então, parece que essa oportunidade da pandemia está tornando essa exceção assim, né, de quebrar os códigos, isso está sendo tudo acelerado. Né? Existe uma aceleração nisso, e cada vez mais autoritário. Então, assim, os canais participativos, eles foram desmontados. Então, existe uma necessidade de fazer propostas com que as soluções sejam soluções que passem pela participação, efetivamente. Tá? Então, são coisas para a gente pensar, para não cair, né, no mesmo discurso de naturalizar que esses empreendimentos eles são solução. E também queria falar uma coisa também, que é o seguinte: o setor imobiliário, pelo autor David Harvey, tá? O setor imobiliário ele é a materialização dos excedentes do setor financeiro. Tá? Então, o setor financeiro identificou ali no setor imobiliário um canal, né? Um canal ali de reprodução. Né? De reprodução. Então, isso é um fenômeno mundial. É um fenômeno mundial. Em outras grandes cidades, toda grande cidade tem um bairro financeiro, que é aquele bairro com torres imensas no estilo Nova York. Tá? Então, aquilo ali realmente é o período atual, né? Reflete o período atual e materializa digamos assim, essa proeminência, né? Esse poder financeiro, o poder do setor financeiro sobre os demais. Já nos anos 70, Henri Lefebvre já dizia que o setor imobiliário já estava pegando assim, já passou a ser a força motriz do desenvolvimento das cidades, tá? E não mais a indústria. Isso já nos anos 70. Então, o que a gente observa agora é uma aceleração desse processo. Então, cada vez mais, esse setor imobiliário, ele ganha expressão, ele ganha poder, mas ele é vitaminado pelo setor financeiro. Né? Então, assim, tal como o David Harvey comenta sobre a acumulação por espoliação, ele também comenta essa articulação do setor financeiro com o setor imobiliário. Então, a gente está se deparando aí com um poder muito grande, né, com um poder que tem articulações internacionais fortes e acaba também, assim, envolvendo, tá, e criando um discurso falso,
em relação a esses empreendimentos. Para fechar, eu queria dizer o seguinte, que na Barra da Tijuca, tá? Só na Barra da Tijuca, aquele empreendimento que abrigou os atletas, né? Olha, foi em 2016 a Copa, a Olimpíada, né? 2016 a Olimpíada. Para ali, eles criaram 36 torres de prédios ali. 36 torres de apartamentos. 36, tá? Ali perto da Vila Autódromo, né? A maior parte dos apartamentos, eles estão vazios até hoje, tá? Os prédios também do campo de golfe ali, da Gafisa, a mesma coisa, aquele empreendimento, aquilo deu... Eles tiraram uma parte da restinga dali do Marapendi, certo? Eles incorporaram aquela restinga pública a um campo de golfe, criaram aqueles 4 prédios ali, quebraram o gabarito para poder fazer, seria 6 andares só, passou a ter 22 andares, tá? Os apartamentos são até hoje à venda, estão vazios. Então, é o tipo de modelo de desenvolvimento, por essa via imobiliária, que é uma via que é uma falácia. É uma falácia, não é modelo de desenvolvimento. Isso é modelo para fazer com que o capital imobiliário ele aterrize, ele saia daquela nuvem financeira, ele aterrize e consiga ele se reproduzir. Mas não quer dizer que você tenha mercado consumidor e ele não é criador de emprego. Não é a solução, ele não é criador de emprego. Ele cria naquele momento da construção e depois não cria mais, tá? Então, tudo isso é a expressão desse momento do capitalismo que a gente vive, né, de supremacia do capital financeiro e que está se colocando cada vez mais, né, num processo de expansão com práticas violentas e práticas ilegais, né, que são contra a lei. Certo? É isso. Desirê, que vontade de te abraçar agora, mulher. Que fala espetacular. Vontade de entrar assim na tela, cara. Dá vontade de aplaudir. Não sei se cabe numa live. Mas, não, porque foi... Fechou. Assim, inclusive, precisamos conversar, amiga. Fazer amiga de sempre. Sim, você tocou em todos os pontos, trazendo para uma questão muito específica de Maricá. Maravilhoso, maravilhoso. Eu estou até assim. Bom, Flávia, então você gostaria de responder alguma questão? Eu vou deixar aberto para vocês, pela adiantada da hora, que alguns podem querer responder algumas questões, outros não. Então, a gente vai deixar aberto, né? Até para não ficar repetitivo, né? Infelizmente, essa questão das lives às vezes fica um pouco cansativo. Então, Flávia, quer fazer alguma colocação sobre as questões colocadas? Sim, sim. Eu nervosa com o posicionamento, a pergunta, o questionamento do Vitor, né? Sobre porque está abandonado, porque não tem segurança. Gente, pelo amor de Deus, eles dão essa desculpa esfarrapada, tá? O Estado está sendo impotente para fazer a gestão do que tem que ser feito, seja no nível de recursos hídricos, no nível de saneamento, no nível de tudo, certo? Então, você dizer que vai ser bom ter um resort, porque aí vai ter mais segurança e não vão acontecer os crimes que acontecem lá, de desova de carro roubado, que eles queimam, ou de cadeia, seja o que for. Gente, isso é dar força para uma desculpa esfarrapada e cara de pau desses caras que estão aí, né, que conseguiram, pelo voto dos destrambelhados, chegarem a esse ponto, né? E aí eles falam, não, porque aí vai melhorar tudo, vai melhorar o escambau, melhora se eles fizerem o trabalho deles corretamente. É complicado? É. Crime organizado, tipo bandidagem de mão, ou do colarinho branco, que é mão boba, tanto faz, né? Todos eles têm isso. Isso está disseminado no país. Esse país realmente complicado. Mas a gente acreditar e dar força para uma desculpa que não é desculpa.
Sabe, eu acho que as pessoas que resolvem se candidatar a alguma coisa, elas têm um planejamento. Ninguém aí tem planejamento. Esse cara aí da tal da Somar, ele vai fazendo as coisas conforme bem quer. A Somar as obras que faz é um crime atrás do outro e faz do jeito que quer. Nem sei se tem projeto, talvez agora contratou gente porque começou a pegar, né? Mas nem sei se tem os estudos corretos, essas obras que eles estão fazendo, se vão adiantar ou não, porque é tudo nem colha. A gente, no Comitê de Bacia, a gente sabe o que está acontecendo pela mídia, né? Existe uma dificuldade de diálogo com a prefeitura tem um medo da gente doido, mas, meu Deus do céu, sabe? A gente reclama do quem, a gente aponta o que está errado, numa de tentar melhorar mesmo, entendeu? E as pessoas, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, aquela lá, ela não quer o desenvolvimento, né? Que nem aquele acabou indo em cana, André Correia, porque é cochatos, não sei o quê. Aí tomou posse aonde? Na Firjan, né? Como secretário de Meio Ambiente, diga-se de passagem. Sabe, existe as pessoas não estão ali para fazer aquilo que verdadeiramente deveriam fazer. E os idiotas, a grande maioria, né, vão e votam em palavras soltas. Gente, palavras o vento leva. Né? Vamos ver, a pessoa está sabendo mesmo o que faz. Eu ando muito muito triste, uma tristeza infinita com tudo isso que eu tenho visto nesse país. A xepa total, né? O vassalismo perante imagina, ser vassalo de Trump, cara, nossa, só mesmo o Bozo, né? Na boa. Mas, assim, sabe, é tudo muito errado, é muito errado. Eles não têm interesse em fazer as coisas. Tem como você fazer com que aquela Restinga... A Desirê deu centenas de ideias aí. A própria pesquisa, que é a coisa mais forte, né? A Bia, lá de Friburgo, também falando isso. Saudade, Bia, pra cacete. Você vai e não volta, pô. Né? Podia visitar a gente também. E a gente é você. Mas... entende? A gente não pode cair nos contos da carochinha de quem está querendo interesses pessoais, sabe? Política é uma coisa, coletivo, luta coletiva, assim como são as ONGs. É pelo coletivo que eu ganho nas minhas lutas e em todo o trabalho que eu faço, é o que você vai ganhar, o que vocês aqui que estão aqui nessa live vão ganhar, é o meu vizinho, o cara que mora em Espraiado, sabe? Eu pago para trabalhar. Eu tiro do meu bolso, tira do bolso dela, quando vai fazer as coisas, o Eduardo também, porque são todos ambientalistas, somos todos restingueiros, graças a Deus também. Né? Eu tenho maior orgulho de dizer que eu também sou restingueira, também sou SS, e também sou a Clapês. Essa foi uma grande bola fora que eu dei de não ter citado a Clapês do início, um grande tripé de luta ambiental. Aqui é formado a Palma, pelo Pró-Restinga e Clapês. Nós três estamos juntos na luta. E tem o pessoal lá de Jaconé que a gente também corre e dá uma força lá. E outras lutas que sejam importantes, e tem várias. Né? O que a gente não pode é ficar caindo no conto do vigário, porque é o próprio conto do vigário. Sabe? Esses papos todos, essas desculpas esfarrapadas, são papo de um gente. Assim como os espanhóis, quando falam as coisas, que logo no comecinho, quando viu que a gente estava brigando muito pela preservação dos rocks, falou, não, mas a gente pode extrair e remanejar para outro lugar. Meu Deus do céu, não sabe nem aonde ouviu cantar o galo. Como é que você retira uma pedra que é imensa, que é
histórica. Se ela sair do lugar também, ela perde a importância dela, né? Então, assim, as pessoas vão e fazem e nem procuram entender o que tá, não interessa. É o capitalismo selvagem, sabe? Só que ele foi feito para os... Não sei para quem, para quem, né? Para os verdadeiros big capitalistas, né? Os big boss do capitalismo. Não para sua grande maioria, 99%, sei lá quanto por cento da população do planeta, né? Queria muito que a gente fosse de mentalidade meio primeirista. A Europa já fez um monte de besteira, está tentando consertar, renaturalizando rios, inclusive, porque fizeram muita besteira em relação à água. Mas a população tem a noção dos teus direitos, dos teus deveres, tem noção, tem cidadania, sabe? E se vem como parte responsável das coisas. E quando eu penso em primeiro mundo, eu penso nisso, na consciência das pessoas. E isso é que eu acho que ainda vai ser tão longe, gente, porque ninguém cai em qualquer esparrela. Ah, não, porque a segurança da... Rapaz, ô Vitor, pelo amor de Deus, pensa um pouco, cara. Eles só querem se dar bem e que o planeta dane-se. Né? Eu não sei, talvez tenham tanto dinheiro que quando tiver ruim mesmo, eles vão para outro, destruir outro. Né? Eu acho. Era isso, é porque eu fiquei nervosa com o Vitor. Numa boa. Eu percebi, Flávia. Mas o que acontece também? Espaços como esse, eu tenho muito problema com essa questão de formação de consciência de vanguarda. Eu tenho muito problema com isso. Eu sou a favor de uma construção coletiva. E espaços como esse, eu estou dizendo para vocês, eu estou aprendendo muito mais hoje sobre aspectos ecossocialistas de Maricá do que nesses 5 anos que eu moro aqui. Então, espaços como esse, diálogos como esse, eu acho que é a pauta mais rica e importante para Maricá. A gente tem que estar repetindo isso sempre. Eu estou louca para conhecer vocês, meninas. Entendeu? Para a gente discutir isso, para me aproximar dessas comunidades que às vezes não consegue, que Maricá é enorme. Então, a gente precisa... Isso aqui é para que o Vitor desconstrua esse pensamento. Mas ele tem que conhecer, sem conhecimento, sem acesso à informação verdadeira. E essa é a nossa proposta aqui. Trazer informação concreta e verdadeira, para que as pessoas não sejam desse mundo da pós-verdade, né? Que é tão específico e estrutural o capital, essa pós-verdade. Bom, quem mais quer participar, responder? Muita gente. Certo. Quer responder, Eduardo? Depois. Depois? Então, tá Eduardo. Olá, me ouvem? Sim. Tá bom o som? Porque antes estava meio ruim sem o fone. Bem melhor. Bem melhor, Eduardo. Bom, eu queria assim, fazer um comentário, né, mais geral, a partir de algumas coisas que já foram faladas, né, e depois entrar propriamente nas questões específicas de Maricá. Né. Primeiramente, eu também estou gostando muito da qualidade do debate, né, acho que está sendo um aprendizado muito, muito rico, né, para todos nós, aqui, tantas experiências, tantas informações, né, tanto conhecimento compartilhado aqui por pessoas, né, que são envolvidas no movimento ambiental, né, como a Desirê, a Flávia, o Sérgio Ricardo, né, há tanto tempo, e esse debate está trazendo aqui para a gente questões muito importantes, né? E Maricá, né, como a gente está vendo aqui, né, ela está no centro, né, desse interesse do capital da implementação dos grandes projetos, né, como a gente estava falando. E uma questão importante, né, para a gente pensar, né, eu acho que é aquilo que o Sérgio colocou, né, da própria esquerda, né, repensar a questão dos modelos de desenvolvimento. Né? Eu acho que isso é de suma importância. Né?
e trago aqui uma questão imprescindível para o debate, para a gente pensar esse debate ambiental, que é o seguinte: a própria oposição entre capitalismo e socialismo, ela é insuficiente para a gente pensar a questão ambiental. Né? O socialismo, que foi pensado no século XIX, né, pelos movimentos dos trabalhadores, por Marx, ele simplesmente falava da posse dos meios de produção, né? E trazia consigo, né, todo um ideal produtivista, né, de crescimento econômico, ou seja, o padrão técnico produtivo do capital, ele, de certa forma, ele seria mantido. Né? E se a gente for pensar a experiência histórica, por exemplo, a União Soviética, né, não teve o seu desenvolvimento econômico como potência industrial de maneira muito diferente dos países capitalistas, com a única diferença que a posse dos meios de produção sendo estatal. Né? Então, isso é uma questão importantíssima, né? Porque senão a gente vai ver, né, repetindo ao longo da história, né, o que a gente viu na América Latina. Né? Eu tenho um livro aqui nas minhas mãos, né, muito interessante, que fala das experiências, não sei se está dando para vocês verem aí, o Eclipse do Progressismo, que narra, né, as experiências, né, dos diversos países latino-americanos que tiveram governos de esquerda, né, uns mais à esquerda, outros menos, uns mais nacionalistas, outros menos, e você analisando os artigos, você basicamente vê que a história, com pequena diferença, ela se repetiu em todos os países. Né? Você teve importantes ganhos sociais, né? Você teve importantes avanços, né, principalmente na área social. Né? No Brasil, essa questão da expansão do ensino universitário, né, que já foi mencionada, na Bolívia, no Uruguai, né, na Argentina. E aí o que você vê? Quando você vai pensar o modelo de desenvolvimento, ele reproduziu o quê? O modelo primário exportador. Né? Não teve uma mudança estrutural de fato. Né? E a gente precisa pensar, de fato, até que ponto, né? Quer dizer, até que ponto a gente precisa pensar, de fato, né, como que será feita essa mudança. Né? Porque, a meu ver, né, toda essa herança técnico-produtiva, né, do capital, assim, generalizando, né, ela é incompatível com uma sociedade, de fato, queira construir uma emancipação humana mais ampla, né? Uma sociedade que de fato seja livre de todas as opressões. Né? Então, o enfrentamento da técnica herdada né, da herança técnica produtiva herdada do capitalismo é uma questão que precisa ser pensada, né? Porque essa herança em si, ela já é opressiva. Né? A organização das cidades, a organização do espaço urbano, né? A organização espacial propriamente, ela toda foi estruturada em função da acumulação do capital. Né? E é uma sociedade que a gente pretende construir, né, livre, né, que enfrente todas as opressões, ela precisa ter uma reestruturação muito grande, né, dessa herança. Né? E abordando propriamente as questões de Maricá, eu acho que, né, foi falado aí muito bem, né, o quanto que esses megaprojetos eles são interesses de classe. Né? Uma das questões centrais para a gente pensar a questão dos megaprojetos é o seguinte: esses megaprojetos eles não interessam à escala local. Né? Eles não interessam ao lugar em si, onde eles se instalam. Eles só precisam do lugar para ter a sua existência material. Né? Mas eles respondem a demandas, interesses de outras escalas. Né? Então, por exemplo, você pode ter uma usina de energia elétrica do lado de uma cidade que não tem luz. Né? Como acontece, né, no Brasil.
E você tem, por exemplo, né, se a gente pegar aqui o exemplo de Maricá, esse projeto do porto, né, esse projeto do porto, ele simplesmente ele precisa da localização ali para exportar petróleo, para as transnacionais exportarem o petróleo para fora. Né? Então, o interesse nunca é da escala local, né? Mas de atores de outras escalas que demandam, né, aquela vantagem locacional que eu tinha falado antes, né, para obter essa vantagem, né, que é o seu lucro ali. Tá? E o papel do poder público nisso, né, a gente pega aqui Maricá, o PT, né, que a gente pode dizer que é um governo de centro-esquerda, né, como já foi falado, atuando como um verdadeiro lobista, né, desde a da época do prefeito Quaquá, né, atuando como um promotor desses megaprojetos. Eu vou tentar exibir aqui algumas imagens. Se der problema, vamos ver o que vai dar. Eu vou tentar aqui. Né, que mostram, né, o nível que chegou esse papel que a prefeitura desempenhou para promover esses grandes projetos privados, né? Que, assim, a gente não tem ideia. Vou tentar colocar aqui para vocês verem. Estão vendo aí, pessoal? Entrou, não. Então, não entrou, não? Vê aí se entrou. Agora tá, já. Entrou. Entrou agora. Então, essa imagem é muito emblemática. Essa imagem é muito emblemática. Né? Maricá, né? City of Opportunity, né? Cidade da oportunidade. Da onde é essa imagem? Essa imagem ela foi exibida numa feira de negócios imobiliários em Milão, na Itália, né? Para a qual viajaram, né, na época, o prefeito Quaquá, a primeira-dama Zeidan, o então líder da Câmara, Fabiano Horta, junto com os empresários da empresa DTA, né, que é interessado em construir o porto, e o empresário do grupo espanhol interessado em construir o empreendimento imobiliário na Restinga. Né? E tudo isso daí foi pago com dinheiro da prefeitura. Na época, o aluguel desse stand aí, de Maricá, Cidade da Oportunidade, foi mais de 500 mil, agora não estou lembrando se são reais ou dólares, né? Mas foi mais de 500 mil só para o aluguel do stand, fora passagem aérea, hospedagem e tudo mais, né? Para promover um empreendimento privado. Né? A prefeitura pagando com dinheiro público para promover empreendimentos privados. Né? Aqui vocês podem ver também no site, né, de uma outra, um site dessa mesma feira, né, dizendo aí, Maricá, Land of Opportunities, né, a terra da oportunidade. Né? E um outro exemplo, né, foi o papel de várias propagandas pagas, né, em jornais, e o papel que desempenhou, especialmente, a chamada revista Maricajá, que não sei se ainda funciona, né, mas que é uma revista do Quaquá e da Zeidan, né, e que promovia abertamente a propaganda desses grandes projetos, né, como algo que ia trazer um desenvolvimento absurdo para Maricá, né, essas falácias que a gente já conhece de tantos outros lugares. Né? Então, eu quero trazer aqui também essas outras imagens. Né? Olha aqui, que sintetiza tudo que a gente estava falando. Né? Maricá na mira dos europeus, empresas estrangeiras investem em Maricá. Aqui a imagem do porto, né? E aqui a propaganda do resort espanhol em Maricá. Né? E a capa dessa revista, né, como algo muito, né, eles colocando isso na época, né, como algo assim, olha só, Maricá está sendo divulgada lá fora, ou seja, a cidade sendo vendida como uma mercadoria, né, de fato.
né? E a gente que acompanhou todo esse processo de licenciamento, né, da alteração do plano diretor, de alteração da lei de uso do solo, a gente viu como isso, né, foi algo extremamente arbitrário, algo extremamente arbitrário, né? Audiência fechada, né, só para apresentar o projeto lá que eles já tinham, né? Assim, um simples um espaço, né, que deveria ser um espaço de diálogo com a sociedade, né, que o poder público deveria estar ali acatando as sugestões, as críticas, né, dos especialistas, da sociedade, né, era usada simplesmente como né, uma mera burocracia, né, onde aquilo ali já estava tudo dado, né, onde eles só queriam apresentar aquilo para cumprir uma formalidade, né, e quem teve a oportunidade de acompanhar essas mudanças, né, na verdade, a primeira tentativa de mudança, eles nem fizeram audiência pública, né, eles quiseram mudar em 2011, transformaram Jaconé simplesmente em área industrial. Pegaram lá o plano diretor e falaram, Jaconé agora é área industrial de grande porte. Simplesmente, né, uma área residencial ali de baixíssimo densidade ocupacional, né, um núcleo de povoamento ali residencial, do dia para a noite vira área industrial, né? E depois eles conseguiram fazer isso na marra, né? Criaram as áreas de especial interesse econômico em Maricá, né? Para receber, né? Principalmente o projeto do Porto, né? Eles criaram outras áreas, mas o foco era Jaconé ali para receber o projeto do Porto, né? E a questão da legalidade aí do plano de manejo, né? Ou melhor, da ilegalidade, né, do plano de manejo, tem muitas questões aí que envolvem a APA da Restinga, né? O empreendimento lá na APA da Restinga, a Desirê, eu creio que já colocou melhor aí para vocês, não vou me alongar muito, que o tempo aqui é curto, né? Só para finalizar, né, se me permite o tempo ainda, Janice, se Janice não for brigar comigo, só para finalizar, eu acho importante a gente destacar a relevância ambiental dessas áreas né, que estão previstas esses empreendimentos. Porque eu, pelo menos, sou favorável ao turismo em Maricá, né? Mas aquela área ali, né, na forma como está sendo feito, não é a área para receber esse tipo de empreendimento, né? Existem outras formas de promover o turismo na cidade, né? A gente sabe disso e enfim, né, já foram citados aí outros exemplos, não vou repetir, né? E a questão, por exemplo, da área de Jaconé, né? Jaconé, ali você tem 2 sítios geológicos, né, de interesse também arqueológico e histórico, né, que são os sítios das Big Rocks de Jaconé, que foram descritas por Darwin, né, na sua passagem pelo Brasil, que fazem parte de diversos estudos importantes sobre variação de nível do mar, né, diversos estudos naquela área ali, e você tem ali ao lado, né, o Costão de Ponta Negra, que é outro sítio geológico, né, reconhecido pela comunidade científica, né, e faz parte do projeto Costões e Lagunas, né, do Estado do Rio de Janeiro, né, Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro. Aquele costão de Ponta Negra, assim como as Beach Rocks, fazem parte desse projeto Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro, né? E o costão de Ponta Negra, especificamente, ele guarda o registro histórico, né, da separação dos continentes, né, da evolução
geológica que a gente teve do nosso planeta, na separação da América com a África, você tem ali no Costão de Ponta Negra o registro, né, das rochas, né, que tem a mesma característica das rochas encontradas lá na África. Então, assim, a importância ambiental, a importância histórica para a pesquisa, eu acho que está mais do que colocada, né? Eu acho que a nossa luta aqui é contra os interesses econômicos, né? Contra o grande capital que vê tudo isso simplesmente como negócios, como mercadoria, né? E tem como seu aliado, né, a esfera estadual e a esfera municipal, né? E nós, aqui, enquanto coletivos, enquanto entidades da sociedade civil, enquanto partido político, a gente vai representar, né, sempre os interesses, né, da classe trabalhadora, daqueles que são mais atingidos, né, da população local, né, das comunidades tradicionais, daqueles que são os mais atingidos por essa dinâmica, né, de progresso, de desenvolvimento, que a gente sabe que não é o desenvolvimento que nós queremos, né, não é o progresso que nós queremos. E um outro desenvolvimento certamente é possível, né? E eu acho que o pessoal Maricá está aí para colocar e para mostrar para a sociedade que sim, que esse outro desenvolvimento é possível e nossos pré-candidatos estão aí para mostrar isso. É isso aí. Obrigado. Obrigada. Gente, essa live, assim, tá fantástica demais. A gente fica com uma pena de cortar vocês. Mas é porque também fica cansativo para a audiência. Vai ficar gravado, por isso que eu tô deixando rolar. Mas vamos lá. Sérgio, é contigo, cara. Bora. Galera, faltou luz aqui na Ilha do Governador, no meio da fala do Rafael. Eu tô aqui igual aquele... Isso. A luz de vela. A luz de vela, tá? Então, eu vou ser muito rápido. Primeira coisa, pessoal, eu quero agradecer imensamente. Uma oportunidade, uma tarde e noite aí de muito aprendizado, rever amigos, né? E dizer o seguinte, eu acho fundamental que a gente descolonize o pensamento, inclusive do nosso campo das esquerdas, porque nós estamos reproduzindo modelos econômicos extremamente predatórios, e aí, na cidade de Maricá, é um laboratório, está sendo um laboratório para isso, né? Desirê colocou muito bem, então nós estamos diante de uma fase do capitalismo que é essa fase do capitalismo financeiro e imobiliário. E aí eu quero dar um exemplo, viu, Desirê? Que é o seguinte, tanto a questão do resort, quanto esse projeto insano do prefeito Crivella, e que também era do Eduardo Paes, de construir um autódromo na floresta do Camboatá para desmatar 200 mil árvores, aqui entre a Zona Norte e Zona Oeste do Rio de Janeiro, o projeto aí não é o eco-resort, entre aspas, e aqui também não é o autódromo. O que nós estamos falando é que são projetos de interesse imobiliário. É imobiliário, logicamente que o autódromo vai gerar 7 mil empregos. Eles falam na propaganda, mas do estudo de impacto ambiental, Janice, só são 150. Aí o Porto de Jaconé, o próprio projeto do IBD, eles mentem para a população, não vão gerar esses empregos, então Desirê foi no ponto. E aí, pensando assim numa agenda pós-Covid, uma agenda para a cidade, eu quero aqui só reforçar algumas coisas que já foram faladas. Primeiro, esse recurso do royalties do petróleo é finito. Nós temos que aproveitar a cidade de Maricá, e vocês estão de parabéns, o nosso partido está de parabéns de fazer essa reflexão. Por quê? Porque nós temos que aproveitar o uso dele agora, de uma forma planejada. E aí significa o seguinte, em termos de prioridade, Maricá não tem saneamento básico. Então, significa que nós temos que tirar do papel um plano municipal de saneamento básico. Isso é fundamental. Sem isso, nós não teremos praias limpas, nós não teremos os poços artesianos
disponíveis para o uso público e nós não teremos saúde. Essa é uma questão fundamental. Eu conheço Maricá, eu adoro Maricá. Meu pai, meu saudoso pai, Janice, morou 20 anos em Jaconé. 20 anos em Jaconé. Então eu ia com meus irmãos, sempre gostei, tive a prática de andar de bicicleta, a bike, a magrela, ia com meus irmãos ali para aquela região onde eu vejo hoje que está ameaçada por esse terminal. Então, 2, Flávia apontou, a região metropolitana do Rio, tanto o Rio de Janeiro, a Baixada, quanto o leste metropolitano, o colapso hídrico está batendo na porta. Nós temos que pensar em saneamento. E aí é problema tanto de qualidade, que significa tem que ter tratamento de esgoto, mas também de quantidade de água. Nós temos que pensar em alternativas e ter um projeto insano aí, que é essa barragem do Guapiaçu, e é uma das coisas que é impulsionada, é um mega empreendimento impulsionado por essa lógica dos grandes projetos. Isso não vai resolver o problema hídrico, pelo contrário, né? Não é o tema da live, não vou aprofundar. 3, Maricá, com essa riqueza toda, com área rural, pode sim ter um plano de turismo de base comunitária, que significa o quê? Não é o turismo tradicional, é o turismo que valoriza a cultura dos agricultores, da pesca artesanal, né, Desirê? Não tem coisa melhor do que ir comer um peixe, o pirão de peixe com banana, o peixe com banana ali em Zacarias, tomar aquela cachaçinha de cambuí, enfim. É possível gerar um outro tipo, o próprio litoral, não turismo predatório, mas um turismo de base comunitária, em que ele é construído, a política pública, com as populações locais. É isso que gera emprego. 4, uma agenda que a Covid nos apresenta, pessoal. Claramente, que é o quê? Ficou claro que a pandemia trouxe uma reflexão sobre o direito da cidade na perspectiva da produção dos alimentos cada vez mais próxima. Maricá tem uma dádiva, é uma das poucas cidades da região metropolitana que ainda tem condições de produzir alimentos, logicamente, pela perspectiva da agroecologia, não só para a rede escolar, mas também para a sua população e os municípios do entorno. Então, essa é a questão fundamental, principalmente nesse momento que o brasileiro não está conseguindo comprar sequer o feijão com arroz, pessoal. Olha aí a caristia de volta da porta. E, para finalizar, Desirê apontou muito bem. A vocação de uma cidade que pensa em sustentabilidade, uma cidade ecológica, uma cidade verde, como se queira chamar, é investir na ciência e tecnologia. A região metropolitana do Rio e o leste metropolitano tem outra dádiva, que é uma concentração de grandes universidades públicas, privadas. Veio o Instituto Federal. O Instituto Federal não pode servir para gerar mão de obra para a indústria petroleira. Não. Nós podemos gerar conhecimento e profissionais para atuar no turismo, no saneamento ambiental, na agroecologia, na pesca. Está provado também que a pesca artesanal ela é, sim, viável no Rio de Janeiro e ela é fundamental para garantir essa segurança alimentar que nós estamos precisando. Então, eu acho que Maricá é uma cidade com muita viabilidade e vocês estão de parabéns por fazer esse debate, essa reflexão aí. Obrigada, Sérgio. Como eu disse anteriormente, é um assunto central para pensar Maricá. Talvez nenhuma outra cidade da região metropolitana tenha a chance ainda de pensar cidade, né? Eu vou deixar para as considerações finais algumas coisas mais que eu vou falar. Bom, vamos nos encaminhando, né, para as considerações finais. Quero agradecer imensamente. Eu acho que a gente precisa repetir esse debate. Inclusive, eu estou pensando em fazer um esquema de pegar cada um de vocês e fazer um bate-bola, um tete-a-tete, para discutir cada um na sua especificidade, as questões, proposições, contribuir com a gente para construir esse programa. Enfim, mas vamos lá. Primeiro você, né, Desirê, conforme a ordem, suas considerações finais, querida. E muito obrigada mesmo. Sua fã agora, querida. Então, olha só, queria agradecer, mas eu não, assim,
Quero agradecer demais a oportunidade, né, de estar aqui nessa noite, né, que a gente aprendi muito, encantada com as falas de todos. E queria dizer o seguinte, eu queria falar um pouquinho em relação ao PSOL, tá? Em relação, né, já me posicionando em relação ao movimento para Restinga, né, em relação à Palma também, que a Flávia está aqui, né, também em relação aos pescadores de Zacarias. Então, mais o Fórum de Pesquisadores, né, da Restinga de Maricá também, que inclui antropólogos, biólogos, etc. O que acontece? O PSOL foi o partido que abriu as portas na Alerj, tá? Então, inicialmente, a deputada Janira, o deputado Paulo Ramos, e depois, quando entrou o Fábio Serafini, ele foi incansável, tá? O Fábio Serafini foi incansável. A equipe dele, né, com a Cecília e outras pessoas, eles fizeram trabalhos assim, maravilhosos. Eu vou tentar aqui, se eu consigo, tá? Se eu consigo aqui, vou ver, gente, peraí. Eu sei que eu estou abusando aqui, mas vamos ver se eu consigo. Ai, meu Deus, não consigo. Foi o seguinte, o gabinete do Fábio Serafini, eles fizeram um relatório maravilhoso sobre violação dos direitos humanos em Zacarias, tá? E isso foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Ficou um material maravilhoso. O Eduardo, inclusive, entregou esse material no Festival da Utopia, que teve em Maricá, acho que em 2010, se não me engano, né? Ele entregou esse material. Então, assim, foi assim, um trabalho excepcional, né, que foi feito. E também a articulação do gabinete do Fábio Serafini junto à Defensoria Pública, junto ao Ministério Público, tá? Então, vários avanços, né, várias conquistas que a Clapez teve, que a questão ambiental teve. Nós tivemos esse suporte do gabinete do deputado Fábio Serafini. Por último, agora, foi aprovada uma lei, né, de tombamento da sede da Clapez, que foi proposta no Fábio Serafini. Então, quer dizer, dentro desse debate todo que está sendo colocado aqui, que tem uma série de questões que eu já coloquei aqui no chat, eu acho que o que foi levantado aqui de temas, eu acho que a minha sugestão é que seja desdobrado, mas também que se reflita, né, e se dê suporte a esse trabalho que o Flávio Serafini tem feito, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso, é isso, gente. Não vou me alongar, porque eu sei que essa despedida aqui ela é bem breve, tá? Obrigada pela oportunidade. Claveria. Gabriel. Considerações finais, Gabriel. Gente, oi. É porque eu demorei para apertar o botãozinho ali. Gente, não, queria agradecer imensamente os convidados aí, o debate foi muito bom mesmo, eu não vou nem me estender, enfim, nem responder a pergunta aí, porque o tempo realmente... Mas foi muito melhor, com certeza, ouvir vocês aí, Desirê, Flávia, Eduardo, Sérgio, muitos anos de atuação nessa área aí, então entendem muito sobre o assunto. Agradecer imensamente vocês a participação, né, e eu acho que foi um sucesso a live. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, podendo complementar com os debates. Um grande abraço a todos aí, uma boa noite. Flávia, considerações finais. Também adorei estar aqui. Me ponho à disposição sempre para falar de meio ambiente, apesar de ter furado no encontro presencial, que eu já fui convidada uma vez, mas eu acho que eu não lembro o que houve, que não deu para eu ir. Assim, incrível se falar de meio ambiente, mas até mais isso, né? Porque eu acho que preservação de meio ambiente vai depender da consciência e do sentido de cidadania. Então, eu acho fundamental se divulgar e se debater isso, porque eu não sei, as pessoas estão com aqueles restolhos, sabe? Aquele negócio que ninguém põe do lado assim do olho, só olha para um foco. Nem restolhos mais, venda mesmo, tudo bem.
acontece pane geral no Brasil, pessoas que assim, inacreditavelmente acreditam hoje em dia em tudo o que essa corja de Brasília está fazendo, né? Desse desgoverno, que me recuso a chamar aquilo ali de governo, não existe governo naquilo ali. E eu acho fundamental esse trabalho que o pessoal vem fazendo de mesmo, a gente precisa isso, entendeu? Porque as pessoas ficam sem informação, sem ideias, mais vindas de pessoas que se agarram com unhas e dentes, o próprio sentido de consciência e de cidadania, né? Elas não têm muito acesso, porque a grande maioria pensa em si próprio, sabe? Pouco milho, meu fubá primeiro. Infelizmente, eu acho que é um dos grandes direitos da raça humana também, né? Esse egoísmo. E esses debates podem proporcionar que, sabe, que soltar a franga da cidade, da consciência, dos questionamentos, mas isso está certo mesmo, que nessa coisa eu falei com tanta passionalidade lá com o Vitor, mas aí eu peço para levar em consideração que corre nas minhas veias sangue italiano e português, e para gerir isso aí é um inferno. Tá? Então, tranquilo, Flavinha. Mas assim, é importantíssimo esse trabalho, esses debates, e mostrar para as pessoas, deixar acessível a elas um conhecimento que elas não vão encontrar, porque não interessa. Interessa que o povo continua burro, né? E acreditando, sabe, no juiz da goiabeira, aquelas coisas meio doidas. Bom, deixa quieto. Vamos deixar quieto, fazer outro carrinho. A gente não tem que fazer propaganda de delírios desse nível. Falou? Tá joia, Flávia. Brigadão. Bola de discussão, assim. O meio ambiente é fundamental, gente. Sem ele, que aliás nem é meio, ele é inteiro, né? Sem meio ambiente, sem água, sem vida. Entendeu? É isso. Sem água, sem meio ambiente, é tudo igual. Acaba. Né? Falou. Obrigada, querida. Eduardo. E ótimo estar com você também, viu, Sérgio, que há muito tempo não te esbarro assim. Sério. Conhecer Gabriel e você o máximo. Esse garoto aí eu esbarro todo mês, porque ele também está lá no... O Eduardo é representante do ProRestinga também lá no subcomitê. Então, a gente tem trabalhado muito. E a D é rebelde, ela anda meio rebelde. De vez eu cato ela no ar. Tá joia. Seu recado, Eduardo. Opa! Bom, primeiramente aí, né, agradecer ao diretório e do pessoal, né, agradecer a todo mundo que participou. Foi realmente assim, muito, muito bom, muito aprendizado, muito rico esse debate. Eu acho que, como a Janice colocou, acho que isso deve ter que se desdobrar em outros eventos, outras conversas, porque são questões urgentes, né, para a gente tratar, e uma live só, né, não dá conta. Né? Eu acho que a principal ideia, né, que eu quero deixar aqui no final é retomar aquilo que eu já tinha colocado na minha fala inicial. Né? A gente pensar esse meio ambiente, né? Pensar a luta socioambiental como uma luta social, como uma luta de classe, né? Porque existe um discurso sobre o meio ambiente que é muito vendido, né, aí, né, pelo próprio capitalismo, né, que é um discurso vazio, né, que é um discurso que não se situa
né, de fato, no terreno, né, no chão. É um discurso que a gente sabe que não vai representar uma maior preservação ambiental, ou né, não vai dar uma superação desse padrão de relação economia, sociedade com o meio ambiente. Né? Então, a gente tem que entender, sim, que a questão ambiental é uma questão social e uma questão de classe. Né? Os danos ambientais, eles são sentidos os impactos ambientais, eles são direcionados intencionalmente aos mais pobres, né? A população mais despossuída, as minorias étnicas, né? E os grandes empreendimentos, os mais poluentes, os que geram mais impactos, eles são localizados nos territórios, nas áreas dessas populações. Né? A gente tem aí uma série de exemplos próximos para a gente pensar. Tá? E aqui em Maricá a gente tem uma luta ambiental muito forte, né, construída aí ao longo dos anos, né, e graças a essa luta ambiental que esses megaprojetos esses megaprojetos não se implementaram, né, e não trouxeram seus prejuízos aqui para a nossa cidade. Atualmente é uma liminar que suspende o licenciamento do porto, né, em Japoné, e tem também uma liminar, uma série de processos tramitando, né, que suspende também o licenciamento, né, do empreendimento na Restinga. Né? Então, mesmo com todo esse jogo de força, né, tão desigual, né, a gente, né, de um lado, né, e do outro lado o capital, né, o Estado, né, com todo o seu poder econômico e político, e nós aqui como ambientalistas, como membros da sociedade civil, como classe trabalhadora, nós enfrentamos, né, esses atores poderosos e estamos vencendo. Né? Então, queria parabenizar aí esse evento, né, saudar aí as pessoas que nos acompanharam aí até essa hora, e espero que venham outros, né, que serão muito importantes para a gente construir essa consciência e a ação política, né, pensando uma cidade de Maricá que realmente interesse aos seus habitantes e não que interesse e não que responda a interesses de pequenos grupos de investidores, né, que querem tirar aqui o seu lucro e depois deixar com consequências negativas, né, principalmente pensando, né, a questão desses megaprojetos. Tá? Então, acho que é isso. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Eduardo. Sérgio, se despede aí, meu querido. Voltou a luz, né, pessoal? Felizmente. Voltou. Bom, eu quero agradecer muito, quero também aqui... Voltou a luz. Quero agradecer também muito ao Marcos Costa, que ficou em contato comigo aí e ajudou aí nesse nosso encontro, né? Eu só queria colocar duas questões rápidas. Primeiro, não há interesse público e nem ambiental nessa lei ilegal que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. Olha, pessoal, eu não tenho a menor dúvida, vou dizer uma coisa para vocês. Só financiamento de campanha e corrupção política justifica a aprovação dessa lei no momento desse em Maricá, tá? Então, é importante a população de Maricá ficar atenta a isso. Segundo, preciso de ajuda, viu, Janice? Porque parte dessa especulação imobiliária de Maricá está afetando os meus parentes. Eu sou de ancestralidade indígena e sou membro licenciado do Conselho Estadual de Direito Indígena. Veja só, um dos embuches desse resort e do ex-prefeito de Maricá foi transferir a população que estava ali em Cambuinha, onde houve um incêndio criminoso, muito racismo, inclusive, de parte da população, para a aldeia Mata Verde Bonita, em Maricá. Você sabe que
há cerca de 2 anos, 1 ano e meio aproximadamente, o prefeito de Maricá se comprometeu a fazer a demarcação daquela terra, a regularização fundiária, o reconhecimento que Mata Verde Bonita é um território indígena. Não encaminhou para a Câmara de Vereadores. E aquela terra ali é parte do acordo da prefeitura com esse empreendimento Luz Espanhol. Veja só, a prefeitura foi ágil e os vereadores em aprovar uma lei de interesse do capital imobiliário e financeiro, mas está negando à população indígena Guarani o direito a um lote de terra, onde eles possam plantar, onde possam pescar na lagoa e onde possam preservar a sua cultura e aquele território. Então, essa é uma questão. Segundo, a aldeia de Itaipuaçu, meu querido amigo, conselheiro, Cacique Félix, também está ameaçada. Por quê? O INEA, que tem sido, infelizmente, um órgão completamente loteado, né? Já há algumas décadas, a área ambiental do Rio de Janeiro tem sido loteado para parlamentares na Assembleia Legislativa, está sendo super ágil para agir na justiça em defesa do interesse econômico dessa empresa, mas, ao mesmo tempo, está cometendo um ato de racismo ambiental ao querer expulsar a população daquele local, alegando que vai afetar o parque. E olha, quem está falando aqui é uma das pessoas que lutou para criar aquele parque estadual da Serra da Tiririca, junto com José Chacon, Wagner Fia e muitos outros, alguns que nem já estão mais aqui. Flávia participou desse processo com a gente. Então, vamos deixar claro, eu como conselheiro indígena do Estado do Rio de Janeiro e como um dos fundadores do Parque Estadual da Serra da Tiririca, reconheço que a presença daquelas famílias, poucas famílias ali naquele entorno, é um elemento de conservação da natureza, não de destruição ambiental. Então, a Prefeitura de Niterói está negando à aldeia Mata Verde Bonita e à aldeia de Itaipuaçu o direito ao reconhecimento do território indígena. Preciso de apoio para isso, do nosso partido, do movimento daí e dos ecologistas, porque nós não podemos pensar em proteger as lagoas, os corpos hídricos, as áreas remanescentes da Mata Atlântica, sem também ser solidário à luta de defesa dos direitos dos povos tradicionais. Foi uma tarde e noite de muito aprendizado, quero agradecer muito e colocar à disposição. Dizer, pessoal, que eu também sou pré-candidato a vereador aqui do município do Rio de Janeiro. Eu nunca fui candidato a vereador. Meu partido está me convocando para essa batalha, eu preciso do apoio também de vocês. Todos que moram em Maricá, e eu que tenho uma vida afetiva, depois vou falar para vocês, olha, eu conheço essas lagoas, onde tem, viu, Desirê, espaço para uma bike, eu já rodei essas lagoas todas. Em algum lugar, eu levei até a minha bike, viu, Gabriel? Até nas costas, porque Maricá é uma cidade muito bonita, muito querida, e peço para vocês, quem vocês conheçam em Maricá, familiares, amigos, indica o Sérgio Ricardo Verde Potiguara, para a gente ampliar a bancada ecossocialista do pessoal na Câmara do Rio de Janeiro. Eu quero desejar, acho que é o Gabriel, que é o nosso pré-candidato aí, né? Não sei se o Rafael também é, mas o Gabriel com certeza, né, Gabriel? Quero desejar, também. Gabriel. Você também, Janice? Olha, vamos fazer uma bancada, a bancada ecossocialista, que bom. Vamos ampliar isso aí. Eu quero dizer para vocês que as nossas cidades são cidades irmãs, elas têm muitas complementariedades. Nós não vamos pensar a região metropolitana de forma isolada. E essa é a visão, né, que eu diria que o ecossocialismo pode trazer. Tem a menor dúvida, ou é ecossocialismo ou é a barbárie do capitalismo financeiro. Abraço a todos, obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Bom, se não ficou claro, então, eu e o Gabriel somos pré-candidatos à vereança aqui em Maricá, a contragosto de muita gente do PSOL, tá, Sérgio? E muita gente do PSOL não gosta do PSOL de Maricá, porque queria que a gente fizesse uma... Olha, eu também aqui, eu sou da contramão. Eu falo o seguinte, dentro do PSOL, viu, Desirê? Eu sou indígena na minha ancestralidade e dentro do meu partido. Mas eu vou pedir também para vocês aí, ó, pessoal, para Nhanderu Tupã, que é Deus em Guarani.
Então, que os meus orixás... Percebo sonhos. Percebo sonhos. Os sonhos vão nos indicar o caminho. É isso aí. Bom, finalizando, gente, essa tarde e noite de sábado, esse dia 19 histórico para o partido. Então, finalizando, não tem como pensar questão ambiental sem pensar novas formas de sociabilidade, novas formas de pensar a natureza, pensar novas formas de fazer política pública, novas formas de comer, novas formas de acessar a água, novas formas de pensar o que é o trabalho ontologicamente pensando. E é nessa perspectiva ecossocialista que Maricá e o pessoal de Maricá está perseguindo. Então, a gente está aqui nesse material maravilhoso que a gente vai divulgar para caramba, vamos estabelecer esses contatos. Eu quero agradecer a todos vocês. E é isso. Pessoal de Maricá, a esquerda, que a direita não gosta e muita esquerda também não gosta. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, obrigada.